Bom dia, pessoal. Boa semana para todo mundo. Bom dia, GP. Vamos falar de Stock Car. Foi o que eu vi esse fim de semana, né? Eu acabei não acompanhando a Fórmula Indy, apenas li todos os relatos do Grande Prêmio. Vi que foi uma prova bem confusa, decidida nas últimas duas voltas. Sebastian Bourdais venceu e tal. Nós vamos ter corridas muito doidas na Indy nessa temporada, pelos relatos que a gente pôde acompanhar aqui pelo Grande Prêmio, né? Mas da Stock, eu queria falar da corrida de duplas. Grande vitória. João Paulo Oliveira e o Daniel Serra. Incrível como o João Paulo é bom piloto, né? A categoria, a destreza, a maneira inteligente que ele usa para defender posição. Pô, demais, cara, demais. Achei demais. E ficou nas mãos de uma ótima dupla. E foi um grande evento. Pena que apenas alguns pilotos convidados, ou na verdade não só convidados, muitas vezes foram titulares também, que participaram da segunda parte da corrida, tiveram muito pouco tempo para guiar. É circunstancial, teve o problema da chuva, aquela coisa toda e tal, mas talvez a Stock possa pensar em alguma coisa meio que para garantir que todo mundo ande bastante, né? Ande bastante, porque eu vi piloto que andou 10 minutos, quer dizer, né? 2 dias de treinos, uma expectativa enorme e tal, para andar 10 minutos. É preciso sempre contar com essa possibilidade de chuva. Talvez uma corrida mais longa, 2 horas, quem sabe, né? Poderia ser assim, 2 horas em duplas, com reabastecimento direitinho e tal, e todo mundo podendo andar bastante. Seria bem legal. Não sei se os carros aguentam. Muitas vezes esses carros são concebidos mesmo para corridas mais curtas, de tiro mais curto, né? Mas é para se pensar, para poder valorizar todo mundo que vem e para poder aproveitar desses pilotos todos, né? 2 corridas, quem sabe, porque não uma com os convidados, outra com os titulares, não sei. Eu acho que alguma coisa pode ser pensada para melhorar ainda mais do que foi um grande espetáculo. Acho que a corrida foi muito boa. Houve muita incerteza a respeito do resultado final, até as últimas 10 voltas, meio que por conta das relargadas, de safety car e tudo mais. Enfim, muito bacana, e uma nota também que a gente deve dar para essa corrida positiva, uma nota positiva que deve ser dada à participação do Barrichello, né? A emoção dele, inclusive, depois da corrida, um segundo lugar brilhante do Rubinho, e dele, do Felipe Albuquerque, e deu para ver o quanto o Rubinho estava emocionado por conta do problema de saúde que ele teve recentemente e que está sendo tratado como um AVC. Nem todo AVC, acidente vascular cerebral, tem consequências dramáticas para as pessoas. Alguns podem ser simplesmente absorvidos pelo organismo e tudo mais, mas são sempre perigosíssimos, né? E o Rubinho sabe pelo que passou, tanto sabe que deixou muito claro na entrevista que ele deu, já chegando ao pódio, falando da sua emoção, do seu alívio, de poder estar ali fazendo aquilo que ele mais ama e tal. Então, parabéns ao Barrichello, parabéns mesmo, porque além de tudo continua rápido, como sempre foi, né? E conseguiu um grande segundo lugar, mas, sobretudo, conseguiu escapar de um susto enorme. A gente que nunca passou por isso não tem ideia daquilo pelo que o Barrichello passou. Então fica aqui um grande alívio, um grande abraço para ele, parabéns e longa vida ao Rubinho, puxa vida, que tem ainda muitos anos pela frente, correndo de forma competitiva como está fazendo atualmente na Stock Car. Voltando aos vencedores, João Paulo é um piloto que, pena que aqui no Brasil a gente realmente não dá, quando eu falo a gente, o torcedor em geral, as pessoas que acompanham o esporte em geral, não dão a menor importância para algumas coisas que acontecem fora do país. O automobilismo já um pouco em baixa, né? Ou bastante em baixa, ainda ajuda a esconder alguns grandes feitos que pilotos brasileiros obtêm lá fora. E o João Paulo, há muitos anos, é um dos mais importantes pilotos que o Brasil tem. Incrível a quantidade de conquistas, vitórias, títulos, a reputação que o João Paulo tem há muitos anos no Japão e também com a sua passagem pela Alemanha. É um pilotaço. Esse é um cara que poderia ter chegado à Fórmula 1. Não sei se vocês sabem, vou até contar uma quase indiscrição, também será sem inscrição, mas alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, quando o EC veio correr aqui no Brasil, com a primeira edição das 6 horas de Interlagos, a Audi
a Audi na Alemanha me consultou, é um pouco pretensioso, presunçoso falar isso, mas enfim, deve ter conversado com muita gente, mas eu fui uma das pessoas com quem a Audi conversou, perguntando sobre pilotos brasileiros. Quem que poderia ser indicado para correr pela Audi na prova do Brasil, né, na prova aqui do Brasil, de Interlagos. E eu fiz uma listinha com 3 nomes, e o primeiro nome dessa lista era o do João Paulo, né? O segundo era do Lucas de Grassi, e o terceiro, salvo engano, Nelsinho Piquet. Acho que foram os nomes, eu não me lembro exatamente do terceiro, mas eu lembro claramente de ter indicado o João Paulo como o primeiro nome de todos. Pouquíssima gente conhecia, ele aqui da Audi, inclusive, né? E o Lucas tinha acabado de ser da Fórmula 1, então era um cara que estava um pouco mais em evidência e tudo, e acabou sendo escolhido, e foi uma ótima escolha que a Audi fez, todo mundo sabe, está na Audi até hoje, né, na Fórmula E agora, depois de boas participações do Mundial de Endurance também. Então o João Paulo poderia ter tido essa chance eventualmente na Audi, não teve, mas continua brilhando no Japão, e é um cara de que a gente deve se orgulhar muito, pela grande figura que é, grande figura humana inclusive, é um cara sensacional. Parabéns a todos da Stock, foi um belo espetáculo. Não vi levantamento de público, mas não vi arquibancadas lotadas em Interlagos pelas imagens que eu vi pela televisão. Eu gostaria que a coisa tivesse sido mais, né, para usar um termo corporativo de hoje, impactante, né? Mas enfim, foi um grande espetáculo, um ótimo começo de temporada para a Stock, e que seja assim até o final do ano. Parabéns a todos aqueles que participaram, parabéns a todos que participaram da organização. Vimos grandes atuações, vimos um ótimo nível de pilotagem de todo mundo, de quase todo mundo, e é assim que a gente gosta de ver automobilismo, não como foi um tempo atrás a Stock, que era corrida de bate-bate, de um monte de boyzinho de peito empinado, achando muito macho, tal, não sei o que lá, e no fundo fazendo um espetáculo deprimente, inclusive com carros ruins e tudo mais. Claramente os carros melhoraram, ainda estão longe do ideal, a gente viu muito piloto reclamando de visibilidade, de carro com vidro embaçado e tal, são coisas que precisam ser resolvidas numa categoria de altíssimo nível. O Lucas, por exemplo, não tinha o limpador de para-brisa, ele não funcionou, o Lucas de Grassi, bateu na primeira volta, acabou a brincadeira para ele ali. Então são coisas que precisam ser melhoradas, mas enfim, porque foi a Stock uns 10 anos atrás, hoje a gente tem um campeonato de excelente nível, e a gente viu isso nessa corrida de sábado em Interlagos, tá bom? Valeu a todos, amanhã estamos de volta com mais um GP às 10. Tá chegando o dia do lançamento do meu livro, hein? Alguns dos próximos GP às 10 eu vou falar disso, vocês vão se cansar tanto de ouvir falar do meu livro, vocês vão comprar o livro para eu parar de falar.